Olá, minha gente, boa tarde. Muito bem, nós estamos aqui novamente para conversar acerca de tudo que está acontecendo no nosso país. Nosso país está sofrendo, minha gente. Nosso país está sangrando, nosso país está chorando. Nossos filhos e filhas estão correndo riscos, e riscos muito sérios. Riscos de não conseguir trabalho, não conseguir uma vida digna, não conseguir aposentar-se, não conseguir viver numa sociedade pelo menos parecida com a sociedade que vivemos. Nós tivemos o privilégio de ter um Brasil diferente, um Brasil que funcionou adequadamente, ou pelo menos aos trancos e barrancos, mas funcionou até mais ou menos 2005, quando então começou uma efetiva degringolação, degringolou de vez, caiu de vez. Algumas coisas ainda funcionavam, a gente ainda tinha algum respeito da população uns para com os outros e dos próprios servidores públicos para com as pessoas que necessitavam desses serviços, e, de certa forma, algum respeito ainda havia. Mas nós vemos que a coisa foi degringolando de tal forma que hoje já não tem mais meios de continuidade. Nós estamos hoje realmente com uma sociedade em frangalhos. Nós estamos onde o homem de bem ele vai pagar caro por ser um homem de bem. A mulher de bem, ela é ridicularizada. Existe um escárnio sobre o fato de você viver adequadamente. Se você não ostentar a riqueza, você é zombado, te ridicularizam. E se você andar de maneira sóbria, você é simplesmente maluco, você é um louco. Nós temos situações em que nós vemos pessoas que querem impor a sua condição à sociedade e que essa sociedade simplesmente aceite aquela condição como uma condição normal. Ela ignora, por exemplo, o fato de que nós temos um agrupamento de pessoas. Se eu permito a uma pessoa que ela corra de uma maneira, digamos, numa maratona, se eu permito a um deles que corra de carro, como é que eu posso exigir que os outros que vão a pé participem da mesma maratona? Isso não é justo, isso não é adequado. Como é que eu posso exigir que uma pessoa, que todos os outros que participam de uma maratona sintam-se bem e alegres com a premiação da maratona, se eu permitir a um só que fosse de patim ou de patinete nessa maratona? Não tem condições, as condições são desiguais, portanto, não haverá uma premiação justa. Por quê? Porque em condições desiguais só poderia ser feita uma avaliação também desigual. Aos desiguais, desigualdade. Enfim, acabou, não tem condições. Nós temos uma sociedade em que, para que você trabalhe no balcão de uma loja, você tem que estar devidamente trajado, com o cabelo devidamente e apropriadamente cortado, e você tem que ter uma aparência agradável para que você possa vender. Então, é justo que uma pessoa que chega pleiteando um cargo num balcão, cheio de piercing, cheio de tatuagem, cheio de alargador na orelha, alargador no beiço, enfim, uma pessoa dessa não tem a menor condição de pleitear aquele trabalho, porque ela vai chocar as pessoas que chegam para comprar. Consequentemente, não haverá
um meio de colocar essa pessoa para trabalhar nessa situação. Ela pode ser usada em outra situação? Eu não sei, porque uma pessoa que se digna a adulterar todo o seu perfil, ela está, no mínimo, com algum problema. Ela está em desarmonia com ela mesma. A tua relação natural com você mesma não é uma relação em que você necessite, por exemplo, de pintura, de enfeite, de brinco, de anel, de colar, de pulseira. Você não necessita disso. Você nasceu sem isso. Portanto, você é um ser humano à altura de ser um ser humano sem quaisquer adereços. Não quer dizer que você não possa usá-los. Poder usá-los é uma coisa. Mas a partir do momento que você precisa impor-se perante a sociedade com aqueles badulaques, com aqueles adjetivos, com aqueles enfeites, digamos assim, você deixou de ser um ser humano e passa a ser, então, uma árvore de Natal. Ora, uma árvore de Natal, ela é o que é, uma árvore de Natal. E, portanto, ela estaria em desarmonia com o restante dos seres. Ela não passa a ser um ser humano, ela é uma árvore de Natal. Não adianta eu pendurar nela um gravador e fazer com que ela fale, com que ela repita determinadas coisas. Repetir determinadas coisas, o papagaio também repete. E nem por isso ele passa a ser um ser humano. O macaco te imita e nem por isso ele passa a ser um ser humano. Sabe, nós temos situações em que as pessoas querem, porque querem, andar em desarmonia com o seu eu e querem ser aceitas como sendo pessoas normais. Isso não é possível. Nós temos uma sociedade para levar. Imagine você, uma pessoa que resolve levantar na tua frente, estão sentados todos numa grande sala, a pessoa resolve levantar na tua frente e defecar no meio da sala sem o menor constrangimento. Isso é normal? Elementar que não. Existem banheiros ou salas ou departamentos apropriados para que sejam feitos isso. Ou seja, o WC, o banheiro, é onde você vai para defecar, é onde você vai para urinar. Assim como você pega, simplesmente senta no meio de uma sala, está ali uma reunião, você senta no meio de uma sala, pega uma marmita e vai comer. Também não cabe, está em desarmonia com o que está acontecendo naquele ambiente. Agora, você entrou num restaurante, pega uma marmita e come, não tem o menor problema. Você está dentro de um restaurante, muito embora, é claro, se você está num restaurante, puxa a tua marmita pessoal, que você trouxe de casa para comer, isso vai causar um constrangimento. É normal. E você tem que entender que esse constrangimento não é algo contra você, é um constrangimento que você causou nas pessoas à tua volta, no ambiente à tua volta. Esse ambiente, para que ele tenha harmonia, ele necessita estar harmônico com as pessoas que ali estão. Ele precisa que as pessoas que ali estão tenham o mesmo pensamento, tenham a mesma vontade, tenham o mesmo espírito de união. E ter a mesma vontade, ter o mesmo pensamento, não quer dizer que todo mundo esteja pensando nas mesmas coisas de jeito nenhum. É todos estarem pensando, por exemplo, na manutenção da limpeza daquele lugar, na manutenção da sanidade daquele local, na manutenção da segurança daquele local. Por quê? Porque estamos reunidos, queremos estar seguros. Agora imagine você uma pessoa que está ali dentro que gostaria de ser assaltada. Ora, gostaria de ser assaltada? Vai então para uma região onde realmente possa ser assaltada, enfim. Agora, por que eu tenho que ser assaltado? Porque você quer ser assaltado?
Então nós temos que lembrar que a nossa sociedade, ela está doente. E essa doença vai repercutir muito fortemente em outras pessoas em muito pouco tempo. Dentro de muito pouco tempo, nós veremos essa doença se alastrar de forma avassaladora. Isso é um verdadeiro câncer, ele toma todo o organismo social em metástase. E ele vai fazer com que todo o organismo social se degringole, caia em um coma profundo. Repercutindo como? Principalmente nas crianças, porque as crianças já nascem olhando, ela tem por obrigação, porque isso é da natureza humana, buscar alguém em quem se espelhar. Então a natureza da criança já diz para ela, você tem que se espelhar em papai, ou em mamãe, ou em titio, ou em titia, ou em irmãozinho, ou irmãozão, não importa em quem, mas alguém que está ali próximo, talvez até na ama de leite, na babá. Enfim, a criança tem que se espelhar em alguém, e ela começa a se espelhar e ela vai fazer exatamente a mesma coisa. Se você passa o dia todo no celular olhando para baixo, daqui a pouco você vai ver a criancinha quase que corcunda, porque ela vai passar o dia todo olhando para baixo. Às vezes a gente pega um vídeo ou outro na internet, onde uma criança fala e conversa, e uma língua que você não entende, e ela com alguém imaginário, num telefone celular imaginário. E ela fala como se estivesse conversando com alguém, e ela dá bronca, e ela faz isso, e ela faz aquilo, e os papais pegam e aplaudem, oh, que lindo! Ela não está vendo, aquele papai, aquela mamãe, não está vendo a o que está sendo manifesto naquela criança naquele momento. O que está sendo manifesto naquela criança é um desajuste do momento da criança. Ela está passando a imitar um adulto e tentando mostrar o que aprendeu com aquele adulto. Ou seja, ela está perdendo o seu momento de ser ela mesma e construir a sua natureza humana. Qual é esse momento onde ela encontra? Na brincadeira, nas brincadeiras entre os amigos, no lúdico dela. Pense nisso. Essa é a nossa sociedade, gente. Um grande abraço. Sejam sempre muito bem-vindos. E, por favor, quem gostar desse vídeo, que ajude a divulgá-lo. Será muito bom para nós e para o nosso trabalho. Um grande abraço a todos.